porque eu precisava recepcionar muitíssimo bem a minha convidada de hoje, que é a doutora Vivi Bicalho. Vivi, boa tarde, bem-vinda, obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui hoje na 94 Live. Boa tarde, Michele, é um prazer novamente estar com vocês. Adoro, e aí eu pedi para as nossas ouvintes pedirem música só daquelas cantoras, né, das artistas que elas consideram belíssimas. E aí, assim, a mulherada tá toda. E são belíssimas também as nossas ouvintes que participam sempre. Por isso que eu fiz questão de te trazer dentro desse horário, doutora Vivi, para que você dê dicas para que essas nossas ouvintes continuem cada vez mais satisfeitas com elas mesmas, porque o mundo da estética mudou, né? Nesse sentido, a gente não se cuida mais para os outros, né, doutora Vivi? De jeito nenhum. A gente tem que se cuidar, a gente tem que olhar para o espelho e se amar. Né, Michele? Exatamente. Tanto por dentro como por fora. E ó, uma curiosidade, sei que o seu tempo tá corrido, mas me diz uma coisa, atualmente tem algum procedimento estético que esteja sendo assim o queridinho das divinopolitanas? Tem essa informação? Então, nós estamos no auge do PDRN, porém os bioestimuladores de colágeno e a toxina botulínica, eu acho que ela vai sempre manter o ranking ali número 1, né? Ah, é? Ó, e me dá uma dica também para aquela nosso ouvinte que às vezes tá começando a se atentar para, né, se cuidar mais agora. Tem algum produtinho assim que devia ser o queridinho, que não podia sair da necessaire, da bolsa, da mulherada que tá ouvindo a 94 hoje? Sim, sempre tem. Eu sempre falo para os meus pacientes, né, que a gente faz uma parte nos consultórios, né, mas eles precisam de manter isso em casa. Então, o protetor solar 3 vezes ao dia, vitamina C para quem é indicado e o retinol, que é a vitamina A, que dá aquela leve descamada renovação celular. E aí você falou a respeito do protetor solar, tem gente que pensa assim, eu passo ele de manhã e depois nunca mais. Não, pode, né? Isso, não pode. Inclusive, alguns protetores solar, né, que tem fatores menor, você tem que reaplicar. Os que têm fatores maior, você pode demorar um tempo maior para reaplicar, mas geralmente é de 2 a 3 vezes pra gente reaplicá-lo, né? Inclusive, Michele, não somente a exposição solar, né? A gente precisa de ficar atento com a exposição da luz mesmo que a gente tem interna. Essa luzinha aqui do escritório, ela... Celular, computador, então tudo isso também é um fator para que possa vir a manchar a sua pele, fazer, né, emitir os radicais livres. Envelhece mais rápido. Envelhece mais rápido. A gente não quer isso. Não, beber muita água, né, Michele? Por favor. É água. Gente, e eu preciso, antes de dar seguimento, eu preciso, se a doutora Vivi Bicalho me permitir, eu preciso fazer uma confissão. Algo que eu aprendi com ela, tive conhecimento, porque assim, até então preciso dizer que nenhuma outra profissional fez essa abordagem. Quando a gente decide cuidar da aparência, da estética, seja, né, o melasma, ruguinha, enfim, o que for, você me contou um caso que eu fiquei muito impressionada, que é o seguinte: uma determinada paciente, né, procurou a clínica, e ela não poderia realizar o determinado procedimento naquele momento porque ela estava com a pressão arterial alterada, e eu nunca tinha ouvido falar disso. Sim, eu tenho esse zelo, esse cuidado para os meus pacientes, justamente porque hoje em dia a gente está vivendo numa era de muita inflamação, né? Então, e são silenciosas. Principalmente em pessoas que estão um pouco acima, né, do peso, ou então pessoas que estão... que é idoso, né? Sim. Não somente elas, todos que a gente aborda isso, mas na primeira consulta ou antes de realizar determinado procedimento, a gente precisa de aferir a pressão, a gente precisa de fazer uma anamnese detalhada, porque o paciente, ele esquece. Sim. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, a pessoa que é diabético, ela toma insulina diariamente, ou então um medicamento para diabetes. Sim. Então, para ela, aquilo passa a ser normal. Então, quando você faz o uso de algum medicamento, eles ignoram. Pra você ter ideia. Geralmente a pessoa fala assim, não uso não. E aí depois eu conversando com o paciente, porque eu tenho isso comigo de conversar, de perguntar, às vezes, sair um pouco do protocolo, ela vai e fala, minha diabetes, minha glicose esses dias estava tal.
mas você é... não, eu tomo glifage, entendeu? Entendi. Então, assim, eu preciso de abordar isso antes, aferir a pressão, porque dependendo de como a pressão está, a gente não realiza aquele determinado procedimento, principalmente se é um procedimento que vai usar uma quantidade maior de anestésico, que pode alterar a pressão arterial. Ou seja, isso é não apenas um cuidado, uma individualização, né, das pacientes, sim, mas principalmente aquilo que eu gosto sempre de destacar quando eu falo da clínica Vivi Bicalho, todas as formações, o conhecimento que você vem adquirindo ao longo de anos, né, doutora Vivi? Sim, e durante todo esse tempo, né, que eu fui adquirindo mais experiência, trazendo essas pequenas coisas que às vezes as pessoas acham que... Porque a estética, Michele, ela é saúde. A gente não pode esquecer disso. A estética, ela é saúde. E cada paciente é individualizado. Então, quando a gente traz isso para o consultório, leva também para os cursos, né, no qual eu ministro, os meus alunos, eles me procuram justamente por conta desse diferencial, né, que eu abordo muita coisa. Então, a gente precisa de ter esse cuidado, esse zelo para o paciente, justamente para a gente diminuir a questão de intercorrência. E eu vou te contar, Michele, você acredita que ainda os pacientes falam, não, Vivi, é porque eu estou um pouco nervosa. E aí eu vou e dou um bate-papo para ver se realmente, né? Se é o nervosismo. Isso é o nervosismo, mas se continua, se persiste, a gente marca ou então até mesmo faço um laudo e encaminho para um cardiologista. Para um outro profissional. Isso, para um profissional ou para, né, específico. Já aconteceu de orientar e encaminhar também. Seja para um cardio, um endócrino, enfim, alguém que possa dar um outro suporte para que depois essa paciente retorne, né? E a gente faça com mais tranquilidade. Adorei. Deixa eu interromper nossa entrevista porque a Joyce tá mandando aqui um abraço, arrasando na entrevista, tirando todas as nossas dúvidas. Estou adorando as informações passadas. Bom. Adorei. Doutora Vivi, eu sei que o segmento da estética é uma indústria muito consolidada, sim, que trabalha com pesquisas intensas e está sempre buscando novas tecnologias, novas aplicações, novos produtos. E me parece que agora tem uma que ela é baseada no DNA do salmão. Sim. Me traz essas informações, por favor. Isso, é o PDRN, né? Que a gente, inclusive, está trabalhando bastante, eu e a doutora Júlia França, com o Café com Estética, para trazer essa abordagem para os profissionais aqui de Divinópolis, região. Inclusive, nós tivemos a 3ª edição do Café com Estética lá em BH e foi muito bom. Que é o PDRN, ele é extraído do DNA do salmão, no qual o DNA do salmão ele é riquíssimo em ácido hialurônico. Uau! Com uma pureza que chega até 99%, então não deixa vestígio, não deixa nenhum tipo de resquício, né? Uhum. Que precisa para fazer a questão da durabilidade dela. Então foi absorvido, pronto, acabou, não tem mais. Pra gente falar assim, né? Numa forma mais popular. Isso. Então, quando a gente tem esse ácido hialurônico concentrado e puro, a gente tem a biorregeneração celular. Essa biorregeneração celular, imagina que você tem uma célula que tá murchinha, né? Com o passar do tempo, ela vai envelhecendo. Tipo uma ameixazinha, isso, assim. tipo uma ameixazinha. E aí, quando a gente faz o uso do PDRN, essa célula, ela se hidrata, ela começa a ter energia e o PDRN traz com ele também a niacinamida ou niacinamina, que é a vitamina B3. Certo. Que ela faz, o que ela faz? Ela dá energia para essa célula. Então, a célula hidratada e a célula com energia, o estímulo de colágeno vem, a elasticidade vem, melhora a questão para pessoas que têm tanto melasma como rosácea. Sim. A niacinamida, ela trabalha na questão da circulação. Caramba! Então, é um protocolo maravilhoso. Ele potencializa todos os protocolos presentes no consultório, por exemplo, né? Os bioestimuladores de colágeno, a toxina, para fazer com que a toxina dure um pouco mais. Então, quando a gente associa o PDRN, que é assim, Michele, é sensacional. O PDRN é sensacional. Então, a gente pode associar ele com outros protocolos, NCTF, toxina, preenchimento e o bioestimulador de colágeno. Você vai envelhecer naturalmente, você vai envelhecer com uma pele maravilhosa.
e você não vai ficar exagerado. É isso o ponto que eu gostaria de chegar, porque assim, a gente pode citar aqui N celebridades, já que hoje a gente está falando das belíssimas. Sim. Ninguém quer e nem deve parar o tempo. Não é isso, né? Não. A gente tem que envelhecer, porque se a gente está envelhecendo, significa que a gente está vivendo, Isso. né? Tá ganhando experiência. A gente pode ter uma qualidade de pele melhor, Isso. né? Para quando for fazer aquela foto, aquela maquiagem, não ficar assim, isso daqui tá marcando, isso tá me incomodando. Não. E aí tem diversas dessas famosas que você olha e fala assim, nossa, a pele dela é tão bonita. A pessoa está natural, mas ela está bem consigo mesma. Nesse caso, o PDRN ele poderia ser indicado também para quem busca essa naturalidade. Ele poderia sim ser indicado. Inclusive, Michele, eu sempre falo com os meus pacientes, porque eu tenho que frear alguns. Sim. Alguns eu tenho que frear. Porque o excesso de procedimento também envelhece. Sim. Né? Então a gente precisa de fazer com que o nosso organismo também responda. Responda ao quê? Um estímulo de colágeno. Se eu estou fazendo um estímulo de colágeno, então eu preciso deixar com que o meu organismo tem que dar um tempo para agir, não pode ser um atrás do outro. Atropelando, aí faz um aqui, faz outro aqui, aí a profissional falou isso. Então a gente dá um tempo, calma, respira. Vamos fazer uma outra coisa que não tem a ver com esse, às vezes, porque existe a necessidade, algumas pessoas têm essa necessidade de fazer procedimento. Sim. E a minha grande preocupação hoje em dia, inclusive, saiu até uma enquete esses dias, não sei se você viu, uma blogueira que tinha 24 anos, eu acho, 24 anos, e aí foram entrevistar várias pessoas, né, e perguntaram qual que era a idade dela. O excesso de procedimento que ela tinha era tão grande que eles acharam que ela era uma pessoa velha, bem tratada. Mas, na verdade... era uma pessoa super jovem. Uma pessoa muito, muito nova, porém com gerenciamento excesso de pele errado. Então, assim, a gente precisa de tomar o cuidado com relação a isso, para que as pessoas falam assim... É importante que as pessoas olhem pra gente e falem: o que você fez que você está mais bonita? O que tá com a carinha tão faz? Boa, descansada, reluzente. E, Michele, a gente olhar pro espelho, a gente ver que a gente tá bem, isso é bom pro nosso autoestima. Tudo verdade. No nosso universo flui. Sim. Entendeu? Porque se você está bem consigo mesmo, não é muita coisa que atrapalha, não. Verdade. Senão você fica até meio assim, não vou nem ali abordar X pessoa, não vou nem propor tal coisa, porque você já fica, né, com o pé atrás, porque primeiro você tá preocupado com a ruga, com o vinco, com o bigodinho chinês, com o melasma. E a gente não precisa ter essa pré-ocupação. A gente precisa saber como cuidar melhor de si mesmo, né, Vivi? Isso, e procurar realmente o profissional que saiba gerenciar a pele para que você não gaste o seu dinheiro, né, em um protocolo, às vezes, que não é adequado e que pode até mesmo acentuar um melasma ou então uma queda, uma pitose da pele. E não e assim, às vezes as pessoas acham que tudo é preenchimento e não necessariamente tudo se resolve com uma técnica só, né? O que vai funcionar para mim não vai funcionar para outra pessoa, tem que ser muito individualizado. Isso, é por isso da importância da avaliação inicialmente. Se a gente faz, por exemplo, eu tenho um paciente que já faz avaliação e quer fazer o procedimento, mas existe alguns pré-requisitos, né? A pessoa às vezes precisa de fazer um preparo antes do procedimento e eu tenho como profissional uma obrigação de orientar o pós. Você não pode tomar sol, você não pode fazer a massagem facial, tem que fazer a massagem para que a pessoa não chegue e não tenha uma surpresa. Excelente. Sabe o que eu quero convidar os nossos ouvintes para acompanharem e verem boas surpresas positivas de resultados muito satisfatórios e da alegria mesmo que a gente percebe até no olhar de cada uma das pacientes da clínica Vivi Bicalho. Doutora Vivi, tem como deixar pra gente, por favor, o Instagram? Doutora Vivi Bicalho, Vivi Bicalho, né? E tem o nosso telefone também, caso alguém queira marcar alguma consulta. É o 379-8852-4314. Ou então pode também ir direto lá na clínica, fechar às vezes com a Júlia, né? A gente já separa um tempinho pra gente conversar. Aliás, diga-se de passagem, eu recomendo que vá até a clínica da doutora Vivi Bicalho, que é ali na rua João Morato, no edifício Manhattan, sala 304. 304. Porque é um espaço lindo, aconchegante, você é super bem recepcionada, é realmente uma avaliação.
tá? Ela vai realmente te recepcionar para saber o que realmente você precisa, sem excesso, sem exageros, tá? E é perfeito. Vou repetir aqui então o WhatsApp 37 98852 4314 ou o Instagram doutora.vivibicalho. Doutora.vivibicalho. Excelente. Doutora Vivi, obrigada pelas informações mais uma vez. Excelente semana para você e para suas pacientes também. Aliás, uma bela semana, né? Para todas. Obrigada. Essa é a 94 Live, ao vivo até as 2 da tarde em De Você.